Olá, como estás? Aqui é o Ricardo. Bem-vindo a este vídeo. Neste vídeo eu venho falar acerca de 5 coisas que nós precisamos saber acerca de substância estimuladora do crescimento das nossas plantas e da nossa cultura. Então, tínhamos nós um vaso, tínhamos nós um grande terreno cheio de árvores, um grande pomar ou uma horta ao pé de casa. Nós precisamos de saber estas coisas acerca das substâncias de crescimento. Isto porque, em agricultura biológica, nós não utilizamos fertilizantes químicos, utilizamos um outro tipo de substâncias. Estas substâncias acerca das quais eu vou falar, muitas vezes vêm associadas a fertilizantes químicos, mas também são associadas a fertilizantes utilizados em agricultura biológica, e muitas vezes são utilizadas isoladamente. Então, vamos ver que substâncias é que são estas. Primeiro deixa-me fazer uma coisa. Vou colocar o meu microfone. Vamos lá então. Espero que me estejas a ouvir bem. Então, eu sou o Ricardo, faço agricultura biológica. Venho-te falar acerca de agentes quelatizantes, enzimas, ácido úmico e hormonas vegetais. São, então, substâncias que nós utilizamos para potencializar o crescimento da nossa cultura. Não são em si fertilizantes, mas potencializam o desenvolvimento e o crescimento da nossa cultura de uma forma indireta. Já vamos ver como. Normalmente associamos o crescimento das culturas aos fertilizantes. No entanto, na natureza existem substâncias misteriosas que fornecem benefícios excelentes. Então, estas substâncias não são em si fertilizantes, mas fornecem um outro tipo de benefícios à nossa cultura e potencializam o seu crescimento, tal como eu disse anteriormente. Agora, o que é que são os agentes quelatizantes? Os agentes quelatizantes são compostos químicos, são moléculas que prendem os nutrientes. Por exemplo, muitas vezes é necessário fazer um tratamento em ferro às culturas. Há culturas que começam a apresentar deficiência em ferro. Ferro é um micronutriente. Então, estes fertilizantes, sejam químicos, sejam de agricultura biológica, muitas vezes levam agentes quelatizantes. Ou seja, aplicamos esse fertilizante ao solo, que é um fertilizante com ferro, e o agente quelatizante que vem associado a este fertilizante segura o ferro e não deixa que ele se perca, por exemplo, por lixiviação. Chove, não é? Nós aplicamos o ferro ao solo. Chove e o ferro é lixiviado. Porquê? Porque o ferro é um elemento muito móvel. Ou seja, não é... Como é que eu ia dizer? Portanto, e cada vez que vem uma chuvada, são arrastados os sais minerais da terra, não é? E o ferro é um dos elementos que é mais lixiviado, que é mais arrastado. Este agente quelatizante prende este ferro, segura-o. E não deixa nem que ele se perca por lixiviação, nem que uma vez no solo ele sofra alteração química de forma que fique indisponível para as plantas. E os agentes quelatizantes fazem isto tanto com ferro como com outros nutrientes. Imaginemos que nós temos um solo, por exemplo, rico em potássio. Se lhe aplicarmos um agente quelatizante, essas moléculas vão segurar este potássio, por exemplo, e não deixam que ele se perca por lixiviação ou pela própria alteração química do solo. Porque muitas vezes nós temos os nutrientes no solo, mas eles não estão numa forma química disponível para as plantas. Acontece isso muito com o fósforo, por exemplo. Então vamos passar para outro. O humus em si também é um agente quelatizante. Por isso é que é tão importante nós aplicarmos composto ou então matéria orgânica ao solo. Porque fixam os nutrientes que estão no solo. Para tu imaginares fazer assim como é que eu vou dizer? Utilizando uma analogia, ou então assim um exercício de imagética, digamos. Imagina, portanto, que no solo nós temos os nutrientes, temos outras substâncias químicas. Então, o solo é uma rede química que interage entre si. Imagina, portanto, como que uma rede, e essa rede tem umas molas que prendem os nutrientes. O agente quelatizante são essas molas, por exemplo. Eu costumo pensar assim. Não sei se achas bem ou não. Ok. Vamos passar então para outros compostos. Enzimas. As enzimas são ativadores bioquímicos que ajudam a libertar os nutrientes de que as plantas precisam. Ou seja, nós temos matéria orgânica no solo, temos folhas a decompor, temos matéria orgânica que se está a decompor.
temos pedaços de madeira e etc. Portanto, todo o humus e matéria orgânica do solo está em decomposição. Os próprios minerais do solo também vão libertando nutrientes. Os responsáveis por esta libertação de nutrientes que as plantas vão absorvendo são as bactérias e as enzimas. Então, lá está, há fertilizantes que trazem estas enzimas associadas, sejam fertilizantes para a agricultura biológica, sejam fertilizantes para a agricultura convencional, trazem então estas enzimas que fazem com que a matéria orgânica se decomponha mais depressa e que haja nutrientes para as nossas plantas que fiquem disponíveis cada vez mais depressa, à medida que a matéria orgânica se decompõe. Então estas enzimas são ativadores bioquímicos. Vamos passar para... o ácido úmico. O que é o ácido úmico? O ácido úmico é um ácido que se forma no humus devido à ação das bactérias. Este ácido úmico tem os mesmos benefícios que o humus. O que é que ele faz? Ele contém nutrientes, ele contém micronutrientes, ele ajuda a estar cheio de bactérias, ajuda que a matéria orgânica se decomponha cada vez mais depressa, portanto potencializa a mineralização, contém macro e micronutrientes, já disse. Então, há muitos fertilizantes que trazem este ácido úmico associado, sobretudo fertilizantes foliares. Então, ele é um resultado do humus, é um resultado da ação das bactérias. É utilizado em certos fertilizantes, pronto. Se nós aplicarmos uma grande quantidade de humus à nossa horta, estamos obviamente a fornecer este ácido úmico. Porquê? Porque estão lá as bactérias fazem com que este ácido úmico, ou seja, que haja cada vez mais ácido úmico. Em si é um grande potencializador da mineralização e da umificação. Bom. Depois, as hormonas vegetais. O que é que são as hormonas vegetais? São sobretudo citocinas, giberelinas e auxinas, que são hormonas que potencializam o crescimento vegetal. Quando nós vemos uma árvore crescer em altura e as suas raízes crescerem em profundidade e em largura, o que está aqui implícito neste processo é a ação das hormonas. Então, as citocinas, giberelinas e auxinas são associados a muitos fertilizantes, sobretudo fertilizantes de desenvolvimento radicular. E, por exemplo, se reparares, as silvas enraizam muito depressa. Nós mobilizamos um terreno, ou com a roçadora, por exemplo, cortamos erva num terreno. Se deixarmos para trás um pauzinho que seja de silvas ou uma folha, é imediato que esta planta lança raiz. Então, as silvas são muito ricas em auxinas e giberelinas. Por isso é que nós, em agricultura biológica, podemos fazer um fertilizante de desenvolvimento radicular. De que forma? Pegamos em silvas, maceramos as silvas, ou seja, metemos-las numa tina com água durante um dia. Estas hormonas passam da planta, da silva, para a água. Nós pegamos na água e podemos regar a nossa horta, que vamos estar a potencializar o desenvolvimento radicular da nossa cultura. Muitas vezes o que é que se faz? Pegamos nos frasquinhos de desenvolvimento radicular, que são auxinas e giberelinas, despejamos-los na água, depois pegamos nas tacas de videira, mergulhamos nesta água e depois propagamos. E graças a este frasquinho, ao conteúdo que está nestes frasquinhos, as tacas de videira lançam imediatamente raiz. A silva consegue fazer exatamente a mesma coisa, porque a substância que ali está dentro do frasquinho é a mesma que a silva tem. São auxinas e giberelinas. Pronto. Estas hormonas de desenvolvimento vegetal são também muito responsáveis pela multiplicação celular das nossas plantas. Quando nós vemos uma árvore alargar o seu tronco, o que está aqui implícito é desenvolvimento celular, ou seja, multiplicação celular, e estas hormonas são responsáveis por esse desenvolvimento. E pronto, é tudo. Portanto, acabei de falar nas tais substâncias, em todas as substâncias, falei mais do que 5 coisas, aquilo que nós precisamos saber a respeito destas substâncias responsáveis por desenvolvimento vegetal. E se quiser saber como é que nós criamos um solo fértil com técnicas de agricultura biológica, clica neste link que vai ficar nesta descrição. Este link encaminha-te para o meu e-book gratuito, isto é tudo gratuito. Clicas no link, és encaminhado para uma página, deixas-me o teu nome e o teu e-mail e recebes o e-book que te ensina a fazer um solo fértil com técnicas de agricultura biológica.
Ficas inscrito na minha lista e de vez em quando recebes um e-mail meu com novidades. Obrigado por teres assistido. Dá-me um like. Deixa-me um comentário. Diz-me se já utilizaste alguma destas substâncias. Obrigado por teres assistido ao vídeo e até depois. E agora vou desligar. Abraço. Até depois.